Olá pessoal, hoje nós vamos começar então a nossa aula de número 4, certo? E vamos iniciar então o nosso conteúdo propriamente dito do primeiro ano. Nosso conteúdo vai iniciar então em função, ok? E aí nós vamos ter um pouquinho sobre a introdução, vocês farão umas leituras nos 3 primeiros slides aqui, tem uma parte teórica falando sobre essa questão da função. E mais para frente eu vou explicando para vocês então o que é uma função. Primeiramente, eu vou definir aqui para vocês com um exemplo o que é uma função. Eu sempre relaciono a função entre mãe e filho, certo? Porque o filho é dependente da mãe, então a mãe já existe, a mãe já está ali, né? Para o filho existir, a mãe precisa querer, certo? Então, o filho, ele é o termo dependente e a mãe é o termo independente. Então, sempre tem uma relação, função, sempre vai ter uma relação de um ser independente e o outro ser dependente. Então, para um existir, o outro tem que existir primeiro, entendeu? Então, para o filho existir, a mãe tem que existir primeiro, a mãe tem que vir primeiro, certo? Então, toda a função é uma relação entre duas situações, certo? Por exemplo, quando eu vou ao posto de gasolina, o preço a pagar depende da quantidade de gasolina que eu for utilizar, que eu for colocar no meu carro, certo? Se eu não colocar nenhum litro, eu não vou pagar nenhum real. Agora, se eu colocar 1 litro, eu vou pagar. Se eu colocar 2, vou pagar outro valor. Então, o preço, ele depende da quantidade de litros que eu for colocar no meu carro, certo? Uma outra situação também que gera função é a velocidade, né? A minha velocidade vai depender do espaço que eu percorrer pelo tempo, né? Então, eu tenho duas situações aqui. Minha velocidade depende da minha aceleração, né? Se eu acelerar pouquinho, minha velocidade vai ser menor. Se eu acelerar mais, minha velocidade será maior. Então, a minha velocidade depende da aceleração, certo? Outra situação também é do taxista. Para eu pagar uma corrida, depende da quantidade de quilômetros que eu vou percorrer, né? Então, se eu percorrer 20 quilômetros, eu vou pagar um valor. Se eu percorrer 50, eu vou pagar um valor maior. Então, o preço a ser pago pela corrida depende da quantidade de quilômetros que eu for percorrer, certo? E aí aqui, então, nós temos, para iniciar, vamos contar um pouquinho da história. Então, a gente sabe que tudo que existiu dentro das ciências foi pela necessidade de evoluir e de melhorar. E isso não é diferente dentro da matemática, né? Os números, a noção de números, os números foram surgindo, as funções foram surgindo, os termos, todas as situações que nós temos dentro da matemática, a álgebra, a aritmética, a geometria, tudo isso foi surgindo pela necessidade de evoluir, pela necessidade do homem, né? Expressar os seus pensamentos, expressar os seus cálculos. Então, na necessidade de ter essa evolução, certo? Então, os números surgiram pela necessidade do homem contar. Antigamente não contava-se, né? Agrupava-se pedrinhas ou fazia riscos nas paredes, nas cavernas. Então, só que com o passar do tempo, a quantidade de ovelhas, vamos dizer assim, foi aumentando. E aí, como fazer, né? Então, os números foram surgindo pela necessidade de evoluir, certo? E não obstante, né? Também aqui a questão da matemática também, certo? Então, aqui conta um pouquinho sobre a questão da matemática, como foram surgindo, né? E como em tudo sempre tem alguns problemas, certo? Aí foram tendo também problemas dentro da matemática entre os matemáticos, né? Que não estavam se entendendo e aí perceberam que precisava de uma reestruturação urgente na matemática. E foram então estudando, né? E foram organizando aqui essas situações. E porque antes eles não aceitavam os números racionais e irracionais, números negativos, né? Dentro de um conjunto
de soluções para a função, certo? E aí essas divergências foram acontecendo. E isso tudo foi levando a com que eles estudassem e melhorassem toda essa situação dentro da matemática. E isso tudo virou um período bem legal para a matemática, né? E essa situação toda aqui definir uma função entre números racionais e irracionais, toda essa teoria das funções de variáveis reais, os números reais, tudo isso foi um período bem frutífero para a matemática, né? E aconteceu tudo dentro de um século, né? E aí isso tudo foi sendo a revolução da matemática. Então aqui a gente tem um pouquinho da história, né, sobre a função. Depois vocês podem estar lendo melhor esses 3 slides aqui, ok? Então o que é a função? Como eu já tinha falado para vocês, a função é uma situação que exige duas situações, uma é dependente e a outra é independente, né? Então, a função é basicamente uma equação na qual se relacionam variáveis e valores por meio de uma lei de formação. Ao substituirmos valores em uma dada função, obtemos um segundo valor. Assim, esses dois valores estão relacionados. Então, a função sempre vai ter uma lei de formação. O que é essa lei de formação? É uma fórmula, certo? Uma fórmula matemática. Então, toda função ela tem a sua característica, certo? E a sua lei de formação, que ela é semelhante para todas as situações. Então, quando eu estou falando de função afim ou função do primeiro grau, é aquela onde nós temos os valores de x, né? Por exemplo, y é igual a x mais 2. Essa é uma função afim, uma função do primeiro grau. O que determina o grau da função é a questão do expoente do x, tá? Uma função quadrática é aquela onde eu tenho y é igual a x ao quadrado mais x menos 1, por exemplo, né? Uma função exponencial é essa que nós estamos vendo praticamente todos os dias nos telejornais sobre o coronavírus, que é um crescimento exponencial, aquele gráfico onde nós só estamos vendo uma curva acentuada, né? Ou seja, só um valor subindo, a linha, né, dessa curva está somente subindo. Então, ali nós temos uma função exponencial, certo? Função exponencial já vem do próprio nome, expoente. Então, o x, né, que é o valor independente, ele vai estar no expoente do número, certo? Então, toda função tem a sua característica própria e toda função também tem o seu gráfico próprio, a sua forma de expressar esses números graficamente, tá? Então, nós temos aqui, ó, esta relação, que é y igual a x mais 1. Então, nesse caso, pessoal, o que nós temos aqui, ó? O x, ele é a variável independente, ou seja, ela já existe. A gente pode atribuir valores para o x. Então, o x aqui vale menos 1, depois ele vale 0 e depois ele vale mais 1, certo? Então, esses valores somos nós que fornecemos, tá? Eu posso falar que o x é 1, 2, 3, eu posso falar que o x é menos 1, menos 2, menos 3, eu posso dizer que o x vale 10, 11, 12, ou seja, o x é o termo independente, vocês vão dar valores a ele da forma que vocês acharem melhor. Só que quanto maior o número de x, quanto maior o valor que a gente atribui ao x, depois futuramente fica um pouco mais difícil porque nós teremos que construir o gráfico. Então a gente procura sempre trabalhar com os números menores, entre menos 3 e mais 3. Então a gente usa sempre esses valores para que os valores de y também não sejam tão grandes, né? Para depois não complicar na hora de nós construirmos os gráficos. Quando eu substituo, então aqui eu tenho a fórmula, certo? E aí eu preciso substituir no lugar do x esses valores aqui. Então, quando eu substituir por menos 1 aqui no lugar do x, ó, menos 1 mais 1 eu tenho 0. Aí nós dizemos que quando x vale menos 1, y vale 0. Quando eu substituir aqui, ó, o x 0 aqui, 0 mais 1, 1. Então, eu digo que quando o x foi 0, o y foi mais 1,
E quando eu substituir o valor de x por mais 1, mais 1, mais 1, mais 2, aí eu digo que quando o x foi 1, o y foi 2. Então, vocês percebam que o valor de x já foi atribuído, nós já atribuímos esse valor de x, então ela é a variável independente. O y só existiu, só encontrei o valor de y porque eu tinha o valor de x. Então, y é uma variável dependente, tá? Então, aqui nesse quadro azul, nós temos a relação disso tudo, né? Uma variável y se diz função de uma variável x se, para todo valor atribuído a x, corresponde, por alguma lei ou regra, um único valor de y. Nesse caso, x denomina-se variável independente e y uma variável dependente, certo? Então, toda função vai ter uma lei de formação, ou seja, uma fórmula matemática em que nós teremos que descobrir ou o valor de x ou o valor de y, certo? Geralmente a gente tem os valores de x e vai encontrar então os valores para y. Aqui nós temos uma ideia de função, né, que expressa através de número de litros de gasolina e o preço a pagar. Então, a gente já conversou um pouquinho lá no início, que quando o preço, né, a ser pago, ele depende do número de litros a ser consumido, certo? Então, observe que o preço a pagar é dado em função do número de litros comprados, ou seja, o preço a pagar depende do número de litros comprados. Né? Então, eu tenho ali o preço a pagar, que eu chamo de P, é igual a R$3, né, vezes o número de litros comprados. Ou seja, essa aqui, ó, é a nossa fórmula. P é igual a R$3 vezes o X. O X significa o número de litros que eu vou comprar. Então, isso aqui que eu fiz, essa fórmula que nós descobrimos, ela é a lei da função, ou também chamada de fórmula matemática da função, ou regra da função, ou ainda a representação analítica da função, certo? Aí nós temos que, aqui, ó, 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, e cada valor para a ser pago pela quantidade, tá? Então, quando eu compro X litros, não sei quantos litros eu vou comprar, quanto eu vou pagar? Vai ser 3 vezes o valor de X, certo? Então, vai ser 3 vezes a quantidade de litros que eu comprei. Como o próprio nome sugere, quando alguma coisa está em função do outro, significa que é dependente da outra. Assim, é possível notar que y está em função de x, pois quando x muda, y também muda. Então, y está em função de x, ou seja, o y depende de x para existir. Se eu não tiver valor de x, o y também não vai ter seu valor. No caso ali no exercício anterior. Se eu não comprar nenhum valor, se eu não comprar nenhuma quantidade de litros, ou seja, não abastecer meu carro, eu também não vou pagar. Então, se eu não tenho quantidade de litros, eu também não tenho preço a pagar, tá? Então, o y está em função de x, ou seja, se eu não tiver x, eu não tenho y. Se eu tenho x, eu tenho y. Outro exemplo aqui é um taxista cobra uma taxa fixa de R$3 mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Nós vamos ter que determinar a fórmula matemática da função, qual valor a ser pago para percorrer 55 quilômetros e quantos quilômetros uma pessoa que pagou R$45 percorreu. Então, primeiramente, nós temos que encontrar a fórmula matemática dessa função. Como assim? Nós vamos observar que o preço está relacionado à quantidade de quilômetros percorridos. Então, o preço é a variável independente e os quilômetros rodados, né, é a variável dependente. Desculpa, preço é o valor independente, o preço é o depende do quilômetro rodado. Então, nós temos que o preço é igual à taxa fixa. Por que é essa taxa fixa nesse caso aqui? Você chamou o táxi, não quero mais ir, vou mais tarde. Eu tenho que pagar os R$3, mesmo que eu não tenha percorrido nenhum quilômetro, certo? Então, é isso que eles fazem. É uma taxa, né, vamos dizer assim, por desistência. O carro veio até onde você estava e de repente você não quis mais, mas aí vai ficar por isso mesmo? Não, eles cobram uma taxa fixa e mais uma taxa por quilômetro que eu for percorrer, certo?
Então, o preço vai ser igual a taxa fixa mais 1,50 vezes o quilômetro rodado. Quilômetro é o valor de X. Então, se eu não andar nada, eu só vou pagar a taxa, né? Mas se eu andar alguma coisa, eu vou pagar além da taxa mais 1,50 por cada quilômetro rodado. Então, nós temos ali que o preço, né, como ficou a nossa fórmula, o preço, P, é igual a R$3 mais 1,50 vezes o valor de X, vezes a quantidade de quilômetros rodados. Então, essa ali é a nossa lei de formação, ou seja, a nossa fórmula matemática. Para encontrar a quantidade a ser paga por 55 quilômetros, para percorrer 55 quilômetros, eu vou substituir o 55 no lugar do X naquela fórmula. Então, essa fórmula serve para todas as situações agora deste único problema. Substituindo aqui, então, na fórmula o 55 no lugar do X, né? Multiplicamos primeiro 1,50 por 55, nós obtivemos R$ 82,50. Mais a taxa fixa de R$3, nós vamos ter, então, o valor de R$ 85,50. Então, esse é o valor que eu vou pagar para andar 55 quilômetros, tá? E agora eu quero saber quantos quilômetros que uma pessoa percorreu quando ela pagou R$45. Então, agora o R$45 é o preço. Eu vou substituir no P, certo? Então, o preço é igual a 3 mais 1,50 de X. O preço agora eu paguei 45, igual a 3 que já é da forma, mais 1,50 de X, certo? O 3 estava lá junto com o 1,50, eu trouxe ele para cá junto com o 45, mas quando eu fiz essa movimentação, lá ele estava somando, para cá ele passou subtraindo. 45 menos 3, eu tenho 42, é igual a 1,50. O 1,50 estava multiplicando, ele passa aqui com 42 dividindo. Então, eu tenho que 42 dividido por 1,50, eu tenho 28, né? Ou seja, o x é igual a 28. Logo, essa pessoa percorreu 28 quilômetros, certo? Então, ela pagou R$45, mas ela percorreu 28 quilômetros, certo? Então, é isso que vocês têm que perceber dentro de um probleminha, dentro de uma situação que envolve função. É tirar os dados do problema, certo? Escrever igual essa primeira parte aqui, ó. O que está relacionado aqui? Então, nesse caso, o preço está relacionado à quantidade de quilômetros percorridos. Aí, eu vou escrever aqui, né, a minha fórmula em forma de texto, né? E depois eu vou transformar este texto em situações matemáticas, ou seja, numa fórmula matemática, tá? Então, essa é a primeira parte sobre funções que nós vamos ter que estudar. Então, nossa aula de hoje foi sobre funções, né? Então, após essas explicações, agora vocês vão lá para a plataforma Teams e tem uma atividade para vocês estarem realizando na plataforma sobre funções, semelhante a esses dois exercícios aqui que nós vimos na videoaula, sobre a quantidade do preço a pagar por litro de gasolina e essa situação do preço a pagar em relação aos quilômetros rodados de um taxista, certo? Então, é isso que vocês têm para estarem realizando, certo? E após terminar tudo isso, vocês vão lá, então, após assistir a aula, vocês vão na plataforma e realizam as atividades propostas que estão lá, ok? E aí, nós temos até a próxima aula, certo? Onde nós vamos fazer a correção das atividades e dar continuidade ao estudo das funções, ok? Então, por hoje é isso. Tenham todos uma boa tarde.